Seja muito bem-vinda de volta. Nós estamos muito felizes por você estar aqui. E eu vou te pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faz isso agora. Agora eu peço total atenção. Fecha o Facebook, fecha o WhatsApp, desliga o celular. Se você não estiver assistindo essa live no celular, óbvio. Se você está no chat, clica no xizinho que tem à direita e fecha o chat, que você vai encontrar onde você se inscrever. Curte e compartilhe esse vídeo com as suas amigas, porque a gente sabe que tem milhões de mulheres precisando dessa palavra de ânimo e de motivação, e também desta instrução, deste conhecimento que a gente está passando aqui. E hoje eu vou falar sobre questões muito técnicas, muito importantes para você conseguir dirigir. Como eu te avisei na aula anterior, não são achismos, não são simplesmente dicas, são conhecimentos e técnicas que você vai conseguir colocar em prática, conseguir mudar a sua história e conseguir realizar o seu sonho de dirigir, ok? Essa aula é diferente porque ela vai te ensinar como agir nas 3 situações que eu vou detalhar. E no final dela você vai conseguir ter clareza e confiança para pegar o seu carro e dirigir com segurança, conhecimento e tranquilidade. Eu só vou fazer uma breve recapitulação da aula anterior para a gente relembrar e dar sequência, ok? Na aula passada nós falamos sobre o que é a maxofobia, que é o medo exagerado de dirigir, a origem do medo e como vencer tudo isso. Como mudar essa situação através do conhecimento. Se você não viu a primeira aula, depois que terminar esta aqui, você volta lá e assiste, porque essa primeira aula é muito importante. Ela está realmente sensacional e está trazendo o início, a base de todo esse conhecimento, de todo esse treinamento que a gente está fazendo. É muito importante que você assista a primeira aula, mas primeiro assiste esta, depois você vai lá, volta e assiste a outra, ok? Não vai perder essa também, não é? Depois da gente fazer essa breve recapitulação, nós vamos para os temas de hoje, que são como dirigir no trânsito da cidade grande, à noite e nas estradas ou rodovias. Essa é uma aula bem técnica, de muito aprendizado e muito conhecimento. Fica ligado, ok? Depois que eu te contei dos temas de hoje, eu quero te fazer uma promessa. Eu quero me comprometer com você, através dessa aula, te encorajar e te motivar a tomar as ações necessárias para que você consiga dirigir com segurança e confiança. Tá pronta para o nosso conteúdo extraordinário? Então, bora lá! Em primeiro lugar, eu quero te dizer que não dá para começar a dirigir pelo lugar mais difícil. Você não pode sair pensando que vai começar a dirigir como as pessoas que já dirigem há muitos anos. Esse é o primeiro erro, o primeiro grande erro de quem começa a dirigir. A maioria das pessoas dizem para mim, é muita coisa para pensar de uma vez só, é muita coisa para ver e muita coisa para administrar. Não, não é. É porque você não vai começar pelo todo, você não vai começar olhando tudo de uma vez, fazendo tudo de uma vez, dirigindo como se você soubesse dirigir há anos, como as pessoas que dirigem fazem. Esse é o grande erro. Nós, seres humanos, só conseguimos fazer as coisas quando nós quebramos em partes, quebramos em pedaços menores. Se você fala assim, eu vou começar correndo 10 quilômetros, você não corre nada. Você já desiste antes de começar. Porque 10 quilômetros é um alvo muito alto. Mas se você fala, bem, na primeira semana eu vou correr 1 quilômetro. Na segunda eu vou correr 2 quilômetros. Na terceira eu vou correr 3 quilômetros. E assim sucessivamente, você vai chegar aos 10, sem ter feito todo esse sacrifício e sem ter desistido antes de começar. Porque a tendência é que a gente desista. Muita gente nem quer começar a dirigir porque pensa que vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Como quem dirige. E não é verdade. Você vai começar um passo de cada vez. Se você já entendeu que não é de uma vez que a gente alcança o topo da escada, mas de degrau em degrau, e não adianta querer pular para ir mais rápido, porque não vai dar certo. Você vai acabar caindo dali. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você
Porque para você começar a dirigir no trânsito, que é o primeiro tema, você vai precisar começar treinando no bairro, em lugares mais tranquilos, até que você consiga adquirir a habilidade e a segurança que possa te levar para o trânsito, certo? Tudo isso passo a passo. Então, eu começaria, por exemplo, pelo primeiro passo, que é dirigir na sua rua. Dar a primeira volta na sua rua, começar com um quarteirão talvez, e treinar nesse quarteirão durante uma semana. Depois você aumenta o percurso para mais longe, para mais lugares, mais quarteirões e vai aumentando. Então, sem você perceber, sem pesar para você, você vai alcançando distâncias maiores, vai indo para mais longe. Olha que legal, lugares mais distantes. Eu também te aconselho a criar um plano de treinamento. Isso é muito importante. O grande problema das pessoas é que não tem disciplina para treinar. Um dia eu treino, outro dia não. Aí espera mais um mês e quer pegar novamente, mas o medo voltou e o que tinha alcançado, o que tinha conseguido, já perdeu de novo. Se você tiver um plano de treinamento, uma rotina de treinamento, muito rapidamente você vai conseguir adquirir essa habilidade. Dirigir é uma habilidade. Assim que termino o treinamento das minhas alunas, eu digo para elas o seguinte, eu digo, vão de carro para todos os lugares, para criar rotina com o carro. Você vai criar o hábito de estar no carro e dirigindo. Estabeleça uma rotina de treinamento para que você desenvolva essa habilidade de dirigir. Porque dirigir é uma habilidade que se aprende e se treina. Se você treinar todos os dias, você vai fazer um tempo X. Vai criar essa habilidade em um tempo X. Se você treinar dia sim, dia não, provavelmente essa habilidade vai demorar talvez o dobro do tempo. Se você fizer 2 vezes por semana, vai demorar mais ainda. Então depende de você. Depende do tempo que você tem para treinar. Claro, se você é habilitada, tô falando isso, se você é habilitada, óbvio. Você vai conseguir de qualquer maneira, porque uma das funções do cérebro é tornar tudo automático. Ele automatiza tudo por uma questão de economia de energia. Automatiza tudo o que você faz repetidamente por algum tempo. Isso se chama hábito. Por exemplo, ler, escrever, falar, cozinhar, desenvolver qualquer profissão, cabeleireira, enfermeira, qualquer uma. É dessa maneira que acontece e dirigir é exatamente igual, não tem nada de diferente. Se você fizer repetidamente, você vai conseguir criar esse hábito, vai desenvolver essa habilidade. Por menos que você diga, não vou decorar, você vai. Você vai porque o cérebro decora e depois acontece uma coisa bem interessante que é o seu corpo dirige. Os comandos do carro, como trocar marcha, frear, acelerar, sair em primeira, fazer curva, tudo isso o seu corpo vai fazer sozinho, vai aprender a fazer sozinho. Acredite se quiser, mas é isso que vai acontecer. Por mais louco que pareça para você que não está dirigindo. Eu constatei isso na minha experiência. Uma vez eu estava dirigindo e eu olhei para os meus pés. E eu me surpreendi, porque me pareceu que eles tinham vida própria. Que ele não fazia mais parte do meu corpo, porque eu não precisava dar comando nenhum para eles fazerem o que tinha que ser feito. Olha só, de tão habituado que ele já estava de fazer isso. Faz só 44 anos que eu dirijo, pouquinho tempo, né? Ele está completamente acostumado a fazer isso. Eu não preciso dar mais nenhum comando para ele, assim como eu não preciso dar comando para eu falar, por exemplo, para mexer minha mão. Eu não penso para mexer minha mão. Eu não digo mão, mexa, não é? Faz isso automaticamente. Já pensou se cada palavra que você fosse falar, você tivesse que pensar nessa palavra primeiro? Não ia acabar de falar nunca. Acredite que é isso que vai acontecer com você, se você treinar e treinar e treinar. Então, depois que você estabelecer essa planilha de treinamento, que você já esteja bastante habituada com o carro, aprender a trocar marcha corretamente, etc. Tudo isso que você precisa saber para poder dirigir. Aí você pode, então, ousar um pouco mais. Você pode estender o seu treinamento para o trânsito. No trânsito acontece o seguinte,
você vai ter que prestar atenção, mais atenção nos detalhes. Por isso é importante que você já esteja com esse processo de dirigir automatizado, que é muito simples, inclusive. Você não vai fazer muitas coisas, na verdade. É um engano achar que você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Você vai olhar naturalmente os espelhos, você vai trocar marcha tranquilamente, você vai pisar na embreagem, pisar no freio, no acelerador, sair, parar, etc. Você vai fazer isso pelo resto da sua vida. Tudo igual, tudo igual. Por isso você vai decorar. Quando você estiver nesse nível de automatização, você já pode ir para o trânsito. Porque no trânsito o que vai acontecer é que você vai precisar prestar atenção nos outros carros, nos outros elementos da rua, no semáforo, no carro da frente, às vezes no carro de trás, dos lados. Então, a sua atenção vai estar muito mais voltada para o trânsito do que exatamente para o carro. Porque essa fase de conhecer o carro você já fez. Percebe por que não dá para pular etapas? É muito difícil que uma pessoa já pule do nada para o trânsito. É necessário que você tenha domínio, conhecimento e automatização do processo de direção. O seu corpo já vai estar dirigindo. Aí você consegue tomar as decisões necessárias, porque é isso que a gente faz o tempo inteiro no carro. E muita gente tem problema com isso, exatamente com isso. Não consegue dirigir sozinha porque não consegue tomar as atitudes necessárias, decisões por si só. Eu falei um pouco disso na aula passada também, da necessidade que vocês têm de serem aprovadas, de serem validadas, de ter alguém do lado para falar o que você tem que fazer. No trânsito fica mais difícil se você precisar que alguém te diga a cada momento o que fazer, porque no trânsito a gente toma atitudes o tempo inteiro. A gente faz escolhas o tempo inteiro. E eu vou dizer duas coisas essenciais que você precisa para dirigir, que eu sempre falo para as minhas alunas. Isso aqui é dica de ouro. É uma coisa que se você praticar, metade dos seus problemas vão estar resolvidos, tá? A outra metade a gente vai resolver depois, fica tranquila. Presta atenção. Você precisa de duas coisas basicamente para dirigir: tranquilidade e se antecipar. Essas duas coisas são essenciais. A tranquilidade vem de você já ter treinado, de você saber que sabe dirigir, já estar suficientemente automatizado o processo, aí você fica tranquila, certo? Você pensa, eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo dominar essa máquina, eu também domino o meu sentimento, eu já dominei o medo, agora eu preciso dominar o trânsito, e para isso eu tenho que estar tranquila. Porque quando nós estamos em situação de estresse ou sob pressão, o nosso consciente não consegue funcionar. Ele trava. Já percebeu como trava? Você não consegue raciocinar. E é isso que acontece com a gente. Então, se você não estiver tranquila no trânsito, você vai ter muitas situações onde você vai travar e você não vai saber o que fazer. Ou pior, você até pode fazer errado. Você vai tomar uma atitude que seja prejudicial para você ou para outros motoristas. Por exemplo, ao invés de pisar no freio, você vai pisar no acelerador. Isso não é falta de conhecimento, isso é falta de controle, falta de tranquilidade e de se antecipar. O que significa se antecipar? Significa que você vai prestar atenção naquilo que você vê lá na frente do carro, está lá na frente. Quanto mais longe você conseguir enxergar e detectar a situação, mais tempo você vai ter para poder tomar uma decisão, fazer uma escolha mais pensada, mais racional, mais assertiva, ok? Se você deixar para decidir em cima da hora o que você tem que fazer, provavelmente você vai travar, vai bloquear e você vai agir no instinto. E é quase certo que você não vai tomar uma atitude correta, porque você está sob pressão. E nós não gostamos de tomar atitude sob pressão. O cérebro não gosta disso.
Uma coisa está intimamente ligada à outra, uma depende da outra. Se você está tranquila, você consegue ter uma atitude assertiva e consegue se antecipar. Então, para ir para o trânsito, você vai precisar de toda essa preparação, ok? No trânsito de uma cidade grande, entende-se que o trânsito é mais intenso. Como já disse, você vai aumentando a distância, aumentando a dificuldade, mas sempre dentro do seu domínio, dentro daquilo que você consegue fazer. Na cidade grande tem muito mais carro, em compensação, andamos mais devagar. Quanto maior o trânsito, menor a velocidade. E devagar você tem mais controle do carro. Você vai parar mais rápido, por exemplo. Tudo tem uma vantagem, certo? Outra coisa é que você vai precisar saber as leis de trânsito. Outro dia me fizeram uma pergunta: como é que eu vou conseguir dirigir se eu não sei as leis de trânsito? Bem, então você vai ter que estudar, porque não dá para dirigir sem saber as leis de trânsito. Principalmente se você está há muito tempo fora da autoescola. Se você tirou a habilitação há muitos anos, provavelmente você já esqueceu a maior parte das coisas. Então é essencial que você volte a estudar as leis de trânsito. Não precisa saber o código inteiro, mas, por exemplo, as principais infrações, as principais condutas de direção defensiva e as placas. As placas são essenciais, não tem como você dirigir se você não souber as placas. Tem que pegar aquele livrinho do CFC, que tem até virtual, e dar uma estudada nele. Você tem que ter esse cuidado para você poder dirigir. Você não vai sair para a rua totalmente crua, totalmente despreparada, sem saber nada, sem lembrar de placa nenhuma, de nenhuma lei. Não tem como você fazer isso. Agora, eu quero quebrar um mito, quero quebrar um mito aqui, de uma coisa que muita gente fala, que é que você tem que dirigir por você e pelos outros. Para quem está começando, essa palavra é um peso, porque você pensa, se eu não consigo dirigir nem para mim, que dirá para os outros? É muita responsabilidade, é muito trabalho, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou desistir até mesmo antes de começar. Eu te digo que não é bem assim. Eu posso te garantir que tem muito mais a ver com aquilo que eu acabei de falar sobre se antecipar do que exatamente o que essa palavra está querendo dizer, ou o que te passaram. O que você vai perceber é que se você se antecipar, você estando consciente do que está acontecendo, você vai aprender a prever algumas atitudes dos motoristas. Eu chamo isso de linguagem do trânsito. O trânsito tem uma linguagem própria e você vai aprender essa linguagem conforme você vai dirigindo. Vai se familiarizar com ela. O que acontece é que a gente acaba sabendo tomar a decisão certa. Também tem que quebrar essa crença de que no trânsito só tem gente ruim e mal intencionada. Se você vai para o trânsito esperando que todo mundo seja mal educado, grosso, não dê passagem, te feche, etc., é isso que vai acontecer. Por atração. Experimenta esperar pelo melhor. É uma ótima prática em tudo na vida. Nas minhas aulas práticas, quantas vezes a gente encontra motoristas tão gentis, com paciência para ficar esperando atrás de nós. Muitas vezes acontece isso. Mas se ele não quiser esperar atrás de você também, a pessoa que sabe dirigir, ela vai sair de trás e vai embora. Você não tem que ficar pensando nisso, entende? Então a gente está quebrando esse mito de que tem que dirigir por você e pelos outros e que também só tem gente ruim no trânsito, que só vai esperar coisa ruim, certo? Então repita comigo, colocando um sentimento verdadeiro nesta afirmação. Coloca todo o seu coração. Eu consigo enxergar o que está acontecendo no trânsito e eu consigo tomar a atitude defensiva correta em relação àquilo que as pessoas estão fazendo. Vamos repetir essa afirmação? Com mais coração, com mais força, com mais fé? Eu consigo enxergar o que está acontecendo no trânsito e eu consigo tomar a atitude defensiva correta em relação àquilo que as pessoas estão fazendo. É bom falar isso, não é? Eu sei qual a ação que eu tenho que tomar, se eu diminuo, se eu acelero, se eu freio ou paro.
Esse tipo de coisa você vai saber fazer. E é isso que significa dirigir por mim e pelos outros. De outra forma, parece que você vai ter que sair do seu carro e ter que dirigir por todo mundo. Eu sempre digo o seguinte: do que eu conheço do trânsito desses anos que eu dirijo, ninguém em sã consciência sai de casa dizendo: hoje eu vou bater no primeiro carro que aparecer na minha frente. Eu vou jogar meu carro em cima dos outros. Claro que toda regra tem exceção, mas ninguém faz isso porque dá um trabalho danado, dá uma dor de cabeça danada estragar seu carro. Acaba por estragar o dia inteiro e mais vários dias. Quantos dias de transtorno por você ter batido, pela pessoa ter batido? Então tira da sua cabeça que as pessoas saem para a rua para bater o carro, para atropelar, para matar ou para fazer besteira. Tira isso da cabeça. É claro que os acidentes acontecem porque algumas pessoas são imprudentes, não respeitam a lei. Como, por exemplo, o uso do celular, que é a coisa mais comum hoje em dia. Quem dirige com o celular na mão tende a causar acidente. O acidente é decorrente do desrespeito à lei. Eu gosto muito de uma frase do Código de Trânsito Brasileiro que eu aprendi quando eu dei aula por 4 anos no curso no CFCA. A lei não é feita para punir, e sim para preservar a vida no trânsito. É muito legal essa frase. Então, se você obedece à sinalização, à legislação de trânsito, você está preservando a vida. E tem mais: 99% dos grandes acidentes são causados por pessoas experientes, não por pessoas que começaram a dirigir agora. Porque quem começa a dirigir agora não se sente confiante. Mas a pessoa que dirige há muitos anos, elas têm um excesso de autoconfiança, que é pior do que a falta, porque aí a pessoa se arrisca muito mais. Ela acha que está acima da lei, não só da lei de trânsito, mas até das leis naturais, da lei física, e aí acaba realmente provocando um acidente. Dificilmente acontece acidente com quem está começando a dirigir, porque a pessoa é muito mais cautelosa, mais prudente, anda mais devagar. Justamente por andar mais devagar, a possibilidade de acidente é muito menor. Então, você consegue parar o carro mais rápido também, então por isso é menor. Então você vai para o trânsito na cidade grande com todos esses cuidados. Se você não está dirigindo há muitos anos, como é o caso da maioria das pessoas que me procuram, tem que ter esse começo, tem que ter o passo a passo. Então não vai sair daqui dessa aula e amanhã simplesmente vai enfrentar um trânsito intenso, combinado? Vamos devagar. Gostaram da explicação do trânsito da cidade? Então vamos agora para dirigir à noite. Olha que legal como eu faço esse treinamento à noite. Presta atenção. Eu faço assim: eu começo a dirigir com a aluna ainda durante o dia. Ou seja, eu pego, por exemplo, a transição da tarde para a noite, para que ela não sofra aquele impacto de dirigir à noite de uma vez. Porque está acostumada a dirigir de dia, então se ela vai para a noite de uma vez, tem um impacto. Eu lembrei de uma história agora de uma aluna que tinha muito desejo de dirigir à noite. Era uma história bem interessante. Era uma pessoa que tinha muita dificuldade. Era um amor de pessoa, mas realmente ela tinha muita dificuldade. As dificuldades dela para dirigir, os bloqueios, as travas, enfim. Depois ela conseguiu vencer tudo isso, né? Está dirigindo maravilhosamente bem, há anos, inclusive. Ela queria muito dirigir à noite, muito mesmo. Só que não dava certo, a gente não conseguia marcar as aulas à noite. Até que um dia a gente conseguiu marcar. Só que aí, além de ser de noite, ainda estava chovendo. E chuva e de noite é uma combinação bastante desafiadora, mesmo para uma pessoa que tem a Olivia do lado. Se puder evitar, evite no início, porque além de à noite você ter menos visibilidade, com a chuva a visibilidade vai pela metade. Então é muito trabalhoso, você tem que ter muito mais atenção e prática para dirigir à noite e com chuva. Se você puder evitar fazer essa combinação de início, eu te aconselho. Eu não gosto de ir diretamente para a noite, porque existe uma quebra de luz, existe uma quebra de hábito também. Você está acostumada a dirigir de dia, uma certa situação, e de repente a luminosidade é bem menor.
além de ter que lidar com a questão dos faróis vindo na sua direção, na direção contrária, que acaba muitas vezes ofuscando parte da visão da pessoa. Então tem que saber lidar com isso também. Uma técnica que eu uso quando a gente está dirigindo à noite é que você não foque no farol do carro que vem vindo no sentido contrário. A gente tem que aprender a desviar um pouco o olhar para o lado direito. Você olha para frente, mas olhando mais para o lado direito. Não focar diretamente no farol que vem vindo, porque aí você realmente não vai conseguir enxergar. Você vai te ofuscar a visão por alguns segundos. E no trânsito, alguns segundos é bastante tempo. Você vai entender isso também. Um segundo, dependendo da velocidade, é uma eternidade. Acontece muita coisa. Então, começa a dirigir de dia para fazer a transição, porque quando a noite entrar, você já vai estar acostumada, já vai estar dirigindo, e você nem vai notar tanto, você vai estar tão focada no trânsito que você não vai nem perceber essa mudança. Você também vai ter que aprender a usar os faróis, aprender a ligar os faróis antecipadamente, já vai ter que saber de antemão onde é o farol alto e o farol baixo do seu carro. Geralmente nos carros a gente tem 3 estágios para o farol. O primeiro liga a lanterna, que na verdade não é para iluminar, é só uma lâmpada de posição. Na frente ela é branca e atrás elas são vermelhas. São luzes de posição, para que os carros que vêm atrás de você consigam te enxergar e você enxergue o carro da frente também. Então, a nossa atenção sempre vai estar no carro da frente. Então, girando o botão uma vez, você vai ligar essas luzes, que também liga a luz do painel do carro, a luz da placa, algumas luzes externas, mas não é o farol ainda. E é bom você também verificar se está tudo funcionando. Periodicamente você tem que dar uma olhada nisso, porque inclusive dá multa se não estiver funcionando. Tá bom? Então, é obrigatório fazer essa inspeção e tá tudo funcionando. O segundo estágio é quando você gira mais uma vez e vai para o farol baixo. Aí sim é o farol. Alguns carros têm esse controle na alavanca de seta e alguns carros têm no painel do lado. Por isso que é importante que você já conheça o seu carro de antemão, antes de sair para dirigir à noite. Saiba de tudo isso. Outra coisa que você tem que conhecer é onde é o pisca-alerta. E o pisca-alerta só se usa em situações de perigo, de alerta, de emergência, necessidade de chamar atenção para o carro. Não se anda com pisca-alerta ligado, nem se estaciona com pisca-alerta ligado, só para justificar que você está estacionando. Se um policial vier, ele vai te multar do mesmo jeito. Não importa se você está com o pisca-alerta ligado ou se está desligado. Pisca-alerta é sinal de perigo, pedido de socorro. Ou, na verdade, não só perigo, mas de emergência também. E quando você for dirigir na chuva, também tem que saber onde são os limpadores de para-brisa, onde é o desembaçador dianteiro, o desembaçador traseiro. Mas, Olivia, você não falou que não era muita coisa? Agora tem tudo isso, todas essas coisas para eu saber? Mas veja, você já passou pelo primeiro estágio de aprendizado, já dirige o carro, seu corpo já está dirigindo. Então, paulatinamente, você vai conhecendo mais coisas, vai ampliando a sua experiência até você se tornar uma motorista completa. Você entende isso? Tem que acontecer essas etapas. São fases de crescimento. A gente está sempre aprendendo na vida também. O segundo estágio, que é o farol baixo, é o farol que é usado praticamente em todas as circunstâncias, exceto se você estiver numa rodovia sozinha e sem iluminação. Aí você pode usar o farol alto, porque ele ilumina para cima, ele ilumina uma quantidade maior de área. Só que assim que você perceber a aproximação de outro carro, através de um outro farol que vem vindo no sentido contrário, você imediatamente precisa desligar o farol alto, porque é um farol que realmente causa ofuscamento muito forte. Você fica alguns segundos sem conseguir enxergar. E como eu falei, 1 segundo a 80 km por hora é extremamente perigoso perder a visão.
Então, assim que você percebe a aproximação de um carro no sentido contrário através do farol que vem vindo, e essa é uma das vantagens de dirigir à noite, quando você sabe da aproximação de outro carro por causa do farol que chega primeiro. Esta é mais uma dica de ouro. Inclusive, quando você chega numa esquina, você vai saber que está vindo um carro de algum lado através do farol que chega primeiro. Isso é muito legal e pode ser uma vantagem que a gente não tem durante o dia e ajuda na dirigibilidade, ok? Assim que você perceber a aproximação do outro carro, imediatamente você diminui para o farol baixo. Teste os faróis com o carro parado. Um dia você entra no carro e vai ver qual é a posição do farol alto e do farol baixo, onde fica, como liga e como é o funcionamento dele. É muito importante que você saiba ligar e desligar o farol e que o farol alto só se usa numa situação muito específica, quando você está totalmente sozinha e não tem iluminação. Isso geralmente acontece em rodovias ou numa estrada rural. Estrada que é uma via rural não pavimentada, fora da cidade, segundo a classificação pelo Detran. Então, essa é a maneira de se dirigir à noite. Agora, dirigir nas estradas. Em geral, a velocidade nessas estradas é baixa, porque elas não têm pavimentação. Muitas vezes não tem iluminação também, e aí dificulta o tráfego. Na verdade, a gente precisa ir mais devagar por causa do estado delas, porque tem a erosão do sol, da chuva, do vento, etc. Em geral, elas também não têm muito trânsito. Enfim, não tem muito o que se falar sobre dirigir na estrada. À noite, você vai usar os faróis baixos do mesmo jeito. Não precisa usar durante o dia, porque não é uma rodovia, não é obrigatório. Agora, a rodovia, que também é conhecida como BR, que é a sigla de Brasil, que classifica uma via federal, que é mantida e administrada pelo governo federal. É isso que significa. Mas não tem diferença de rodovia. É a mesma coisa, ok? BR e rodovia é a mesma coisa. Só é uma questão de classificação, se é federal ou estadual. Existem vários cuidados que se deve ter para trafegar numa rodovia. E eu vou dizer alguns itens. Não dá para falar todas as situações, mas eu vou tentar explicar o máximo para que você consiga dirigir com segurança e confiança, que é a nossa proposta. Essa é mais extensa, tem mais detalhes, então presta atenção. Primeiro, nas rodovias, a velocidade é sempre mais alta em relação às ruas da cidade, óbvio, e mais ainda nos bairros. Segundo, existe a velocidade máxima da via e a velocidade mínima. Talvez você não saiba que existe a velocidade mínima. A máxima, por exemplo, varia entre 80 e 120 km por hora, na média. Terceiro, a velocidade mínima vai ser sempre igual à metade da velocidade máxima. Isso para qualquer rua, não só para rodovia, tá? Rua de bairro, cidade, todas as ruas, a velocidade mínima é sempre a metade da velocidade máxima. Então, o que acontece? Você não vai poder trafegar acima da velocidade máxima, todo mundo sabe disso, mas também não pode trafegar abaixo da velocidade mínima. Isso pouca gente sabe. Talvez a maioria das pessoas não saiba disso. Existe uma lei de trânsito que diz que não se pode trafegar abaixo da velocidade mínima da via, que é sempre a metade da máxima. Então, qual é a velocidade adequada para você andar? No início, que você está começando, eu aconselho a você andar mais ou menos a 60 km por hora. Essa é uma velocidade muito boa, uma velocidade média. Não é nem muito rápido e nem muito devagar. É uma velocidade que você vai conseguir administrar bem, ok? Se a máxima for 100 km por hora, eu diria para você andar a 70 mais ou menos, se você já estiver acostumada. Mas eu indico que você primeiro se habitue a dirigir por perto no seu bairro, voltando a frisar isso. Depois você aumenta o percurso para a cidade, para o trânsito mais intenso, e depois você vai para a rodovia. Porque a rodovia também inclui um maior domínio do carro.
Você está numa marcha mais alta, que é mais leve, então precisa ter mais controle. E tem gente até que tem realmente medo da velocidade. Existe um medo da velocidade propriamente dito. Se você já detectou que tem esse medo específico, você vai precisar de uma sessão terapêutica para eliminar esse trauma, pois provavelmente ele veio de alguma memória ou situação vivida ou que você ficou sabendo. Muita gente que não entende disso, joga a pessoa na rodovia para eliminar o medo da velocidade de uma vez. Não se elimina o medo da velocidade indo para a velocidade. Vai causar mais pânico ainda, mas em geral as pessoas vão se habituando, vão desenvolvendo as habilidades e vão avançando também na velocidade, no domínio do carro, na velocidade, nos percursos e etc. A maioria das minhas alunas dizem que vão dirigir só em segunda. Elas gostam dessa sensação de firmeza que o carro tem. Aí elas perguntam, Olivia, posso dirigir só em segunda? Eu só quero dirigir em segunda. Eu respondo, pode. Você nunca vai passar de 40 na sua vida. Engano seu. Inclusive, é o que acontece, porque já dentro das aulas mesmo, as pessoas começam a querer acelerar porque a pessoa vai começando a se sentir mais confiante, vai sentindo que ela está muito devagar e ela começa a acelerar. Então não tem como andar em segunda para o resto da vida, não é? Quando o medo é muito grande, você fica travada. Você quer ficar grudada no volante, como a maioria faz. Gruda no volante e quer segurar o carro no volante. E quer andar bem devagarinho. Mas com o passar do tempo e da prática, já vai cansando ficar andando devagarinho. Então a pessoa já começa a acelerar mais. Só que acelerando mais, vai ter que aumentar a marcha também. E aí a pessoa fala, não, mas eu quero andar só em segunda, não vou andar em terceira. Mas você vai ficar acelerando infinitamente sem mudar de marcha? O carro não vai nem conseguir andar, porque as marchas são limitadas. Obviamente, logo em seguida, ele já vai pedir a terceira e você já vai estar pronta para colocar. Assim como ele vai pedir a quarta e você também está pronta para colocar, até chegar na quinta marcha. Esse medo inicial da velocidade é muito comum, porque você não tem o domínio, a habilidade ainda. Mas com o passar do treino, obviamente você vai adquirir essa habilidade. E você vai se sentir mais segura para empreender novas conquistas, novas situações, com uma velocidade maior também. Assim, na rodovia, eu diria que você começando a 50, 60 km por hora no início, tá excelente, e vai aumentando depois para 70, 80, 90. Não são velocidades tão altas assim como você imagina. É alta, mas não é tão alta assim. Eu tenho algumas alunas que já deram depoimento que já dirigiram até a 120 km por hora. Poucas, mas tem. Uma delas fez um vídeo de depoimento dizendo que logo que ela fez o treinamento e a terapia, inclusive, ela já conseguiu dar 120 km por hora na rodovia. Incrível, né? Tem casos e casos. Também não precisa ser uma regra e você também não deve se comparar. Faça do seu jeito, do jeito que você conseguir. O que você conseguir está excelente. Você não fazia nada disso antes? Nessa velocidade mais alta, você tem que tomar um cuidado muito especial, que é manter a maior distância possível do carro da frente. É claro que se você ficar muito longe, vai entrar alguém na sua frente. Se isso acontecer, o que você deve fazer é diminuir a velocidade, esperar o carro que entrou na sua frente se afastar e voltar a acelerar. Por que é tão importante manter essa distância do carro da frente? Porque quanto maior for a velocidade, mais tempo o carro vai demorar para parar. Maior o tempo do que a gente chama de frenagem. E assim ele vai precisar de muito espaço para poder parar. Por isso que a gente não anda colado. Você vê, a maior parte dos acidentes em rodovia são por imprudência na ultrapassagem, excesso de velocidade, mas também porque as pessoas andam muito coladas umas nas outras e não tem tempo de frear quando precisa. Um carro a 80 km por hora precisa de aproximadamente 20 a 30 metros para parar, dependendo de outras condições também.
Mais ou menos, porque existem outros fatores que vão influenciar na frenagem do carro, como por exemplo, se o pneu não estiver careca, se não estiver chovendo, se não tiver areia ou óleo na pista, uma série de outros fatores, ok? Então você precisa desse espaço maior para conseguir parar o carro em tempo e não causar acidente. Você pode diminuir a velocidade somente tirando o pé do acelerador. Muitas vezes só isso já resolve, porque você desacelera o carro. Depois você volta a acelerar quando ele estiver novamente distante, quando o carro tiver se afastado novamente. Outra situação importante é se a rodovia é de pista única ou pista dupla. Se ela for de pista única, a dificuldade é um pouco maior, porque você não vai conseguir ultrapassar. Eu sei que isso não é muito problema para você no início, porque você não pensa em ultrapassar, na verdade. Mas é um detalhe que a gente precisa falar, porque no caso de pista única, a gente ultrapassa pela contramão, e aí é muito mais perigoso, obviamente. Nessas pistas existem faixas de sinalização de solo, que indicam o local onde se pode ultrapassar e onde não se pode. Você conhece essa sinalização? Comenta aí, por favor, no chat. Duas faixas contínuas é proibido ultrapassar dos dois lados. Uma faixa contínua e uma pontilhada, o lado pontilhado pode ultrapassar e o outro não. E aí reveza os lados. As rodovias são muito mais bem sinalizadas em geral do que as outras ruas. Então, sempre vai ter uma placa dizendo ultrapassagem proibida, ultrapassagem permitida, pelo menos nas rodovias que eu conheço. Então, novamente, vocês vão precisar estudar legislação e sinalização, porque é imprescindível para dirigir. Se torna muito difícil dirigir sem conhecer a sinalização. Outro exemplo, muita gente ainda não sabe o que significam essas duas faixas. Quando ela é amarela e quando ela é branca. Por isso é muito importante que você estude para poder dirigir com segurança. É um item de segurança saber a sinalização. Nas rodovias, nós também encontramos a sinalização de curvas, porque as curvas são as coisas que você deve prestar mais atenção na direção, que você deve tomar mais cuidado, porque os acidentes acontecem geralmente nas curvas, pela perda de controle da direção. Isso se deve a dois fatores: excesso de velocidade. Obviamente a pessoa não está respeitando a velocidade pedida para fazer a curva indicada, ela é indicada antes da curva, e também porque as pessoas não sabem que existe uma força que joga o carro para fora, que é a força centrífuga. Todo mundo conhece essa força, na máquina de lavar, na centrífuga de alimentos, mas no trânsito ninguém conhece. Esse é o princípio que joga as coisas para fora, contra o tambor da máquina, por exemplo. Essa é uma força física que atua também nos carros durante as curvas. Essa força física, ela foi entendida, ela foi descoberta, não é? Ela foi identificada e aí se usa em alguns aparelhos eletrodomésticos, mas ela atua na natureza em geral, okay? Nos carros também. Aquele excesso de autoconfiança que eu sempre falo que é prejudicial, faz a pessoa ignorar essa lei ou não saber dela. A pessoa, homens na sua maioria, se acham muito poderosas no volante, muito acima de toda a lei. É extremamente autoconfiante e acaba perdendo o controle do carro, porque nessa força, quanto maior a velocidade, mais ela joga para fora, não é verdade? Quanto mais rápido a máquina gira, maior o poder de centrifugação ela tem. Então, quanto mais rápido se entra numa curva, mais forte é a ação dessa lei de centrifugação. Você entende? Tudo isso tem que ser conhecido e respeitado, assim como a sinalização, porque ela avisa o que vai acontecer através das placas. Já em pista dupla é muito mais fácil. É muito mais simples dirigir. Inclusive, eu sempre digo para as minhas alunas, é muito mais fácil dirigir na rodovia do que na cidade. Você só vai acelerar e mais nada. Quando a rodovia tem pelo menos duas faixas, porque tem rodovia que tem 3, 4, 5, até 6, não importa.
Mas se ela tem mais que uma, é muito mais fácil, porque você não vai precisar ficar andando na faixa onde as pessoas vão querer ultrapassar. Você pode andar na faixa da direita ou na segunda, se tiver mais que duas, que seria a faixa do meio. Porque você deixa tanto a esquerda livre quanto a direita. Você só vai acelerar, tomar cuidado de manter a distância do carro da frente e observar as placas. Não se tem muito o que fazer. Dá até para curtir um pouco da natureza, porque, em geral, a rodovia passa dentro da natureza, lugares fora da cidade, e a gente pode ver muita paisagem. Inclusive, é muito relaxante dirigir nas rodovias. Eu amo. Quem gosta de viajar e dirigir também, a gente sai, começa a sair da cidade, para de ver prédios, construções, etc., e começa a ver apenas a natureza pura. Isso vai relaxando a gente. Tem até que tomar cuidado, porque às vezes pode relaxar demais, dá até sono, principalmente se dirigir depois do almoço. Para mim, dá um sono danado, exatamente porque não vai fazer muita coisa, você vai prestar atenção na rodovia e acelerar. Então, essa sonolência que é natural depois do almoço é perigosa, porque você pode dormir na rodovia, dirigindo. E não é raro pessoas dormirem justamente porque é muito relaxante. Você fica ouvindo o barulho do motor sem muita variação, você não troca de marcha, você quase não freia, não para nas esquinas, não tem essas coisas de cidade. Na cidade tem que estar toda hora parando nas esquinas, parando nos semáforos, tem que tomar cuidado com os pedestres, com os ciclistas, com os cachorros. Na rodovia não tem nada disso. Não tem cachorro, papagaio, periquito, pedestre, não tem nada disso. Geralmente a rodovia é muito livre. O que pode ter mais em rodovia é ter mais quantidade de carro. Mas é só isso. E também se tiver mais carros, a velocidade vai ser menor. Quanto maior o número de carros, menor a velocidade. Fora isso, é super tranquilo dirigir na rodovia. Não tem dificuldade nenhuma. Se você aprendeu a colocar até a quarta marcha, não vai poder passar de 60, porque senão o carro vai gastar muito. Porque você está aumentando a velocidade e ele vai pedir uma marcha maior. E se você não sabe ou não está pronta para a quinta, o carro vai ficar gritando, como a gente fala, e vai consumir mais combustível. Então, a 60 por hora você fica na quarta e está ótimo. Inclusive andar a 60 é muito bom, é um limite ótimo para uma rodovia e também para a quarta marcha. E por último e não menos importante, como ultrapassar um caminhão. É importantíssimo. Como é que se faz quando se tem que sair de trás de um caminhão? Ultrapassar um caminhão. Muita gente tem pavor disso. Eu faço questão de ensinar a respeito disso pela importância que isso tem. Inclusive, eu faço uma brincadeira com as minhas alunas. Eu falo para elas assim: me pergunta se eu tenho medo de caminhão. Olivia, você tem medo de caminhão? Claro que eu tenho, não sou doida. Só que o medo de caminhão que eu tenho, na verdade, é prudência. Eu faço essa brincadeira para descontrair. Existe uma técnica precisa para se ultrapassar um caminhão, que eu vou ensinar para você agora. Olha só, presta atenção. Muita técnica, muito conhecimento, muita prática. Às vezes a gente tem que sair de trás do caminhão, não porque ele está devagar, mas porque a gente fica sem visão da frente. Eu particularmente não gosto de andar atrás de caminhão ou de ônibus, porque eu não consigo enxergar o que vem na frente. Isso é muito ruim. Deixa a gente muito insegura, é muito negativo, dificulta demais a direção. Então eu sempre saio, até porque eu já criei habilidade para isso e ando mais rápido. Mas você vai ultrapassar se você estiver numa pista dupla, porque, como eu falei, a pista única é muito mais perigosa, precisa de muito mais habilidade, porque você vai pela contramão. Então, se você estiver em pista única, fica atrás do caminhão de início, que é mais seguro. Aqui eu aconselho que você anote isso que eu vou te falar. Se você quiser, depois você também pode assistir o vídeo novamente para tomar nota, mas é importante que você anote. Você vai fazer o seguinte: primeiro, você vai dar seta para a esquerda, indicando que você quer ultrapassar. A primeira coisa que se faz é dar seta para a esquerda. Segundo,
Você vai olhar no retrovisor lateral do lado esquerdo do seu lado para ver se vem vindo algum carro na faixa para onde você quer ir. Não é atrás de você, é do lado, quem está na faixa do lado. E se alguém já começou a fazer ultrapassagem, você deve esperar que ele vá na frente. Se o carro de trás também já iniciou a ultrapassagem, você também tem que esperar. Isso é regra de trânsito, tá? Nunca saia junto com outro carro. Você sempre tem que sair sozinha, ok? Se não estiver vindo o carro na faixa da esquerda, para onde você vai, você sai para a faixa, olhando pelo retrovisor esquerdo, não de dentro. De dentro você enxerga quem está atrás de você, isso não interessa. Interessa quem está na sua esquerda, para onde você vai. Quando você tiver certeza de que não tem ninguém vindo na faixa da esquerda, então você pode ir. Mas você não vai imediatamente ultrapassar o caminhão. Você vai mudar para a esquerda e vai esperar. Aqui é que está a técnica, o segredo da ultrapassagem segura. Quando você estiver na faixa da esquerda, a faixa de ultrapassagem, você vai esperar um tempo, que é em torno de 2 segundos no máximo. Nesses segundos, você vai olhar para a roda da frente do caminhão. As rodas da frente do caminhão. Por quê? Porque só as rodas da frente dos carros é que viram. Você sabia disso? Que só as rodas da frente viram? As rodas de trás são fixas? Só as rodas da frente é que fazem as curvas e as manobras. Você vai perceber se ele fez alguma menção de sair da faixa. Se ele começou a virar as rodas, você fica lá, espera ele sair, para depois você ir. Então você fica na faixa da esquerda, olhando para frente, olhando para a roda do caminhão, fica um instantinho lá. E aí você também pode olhar para frente do caminhão, para ver se tem algum caminhão que ele queira ultrapassar. Se tiver um caminhão mais lento do que ele, se tiver alguém na frente dele, ele vai querer ultrapassar. Então você tem que esperar um instantinho para ver se ele vai ultrapassar ou não. Se você estiver vendo um outro caminhão na frente, mais ainda, aí é que você tem que saber mesmo se ele vai querer sair ou não, certo? Muita gente critica os caminhoneiros dizendo que eles jogam o caminhão em cima delas. Mas o fato é que essas pessoas não obedecem essa técnica e querem já sair e ultrapassar. Como o caminhão é grande e por isso ele tem muitos pontos cegos, pontos onde o motorista não vê quem está passando, não tem como ele evitar a colisão se você já estiver ultrapassando. Não vai ter tempo dele frear. Ele não tem como frear. E também por causa da velocidade e da proximidade. Essa responsabilidade é do motorista dos carros menores. Se não tiver um outro caminhão na frente, se ele não tiver necessidade de sair da faixa dele, ele não vai sair. Aí você vai poder ultrapassar. Então você tem que ter certeza que ele não vai querer sair da faixa dele. Todo cuidado é pouco na hora de ultrapassar um caminhão, ok? Porque na hora que ele sair, não tem o que fazer. Se você estiver ultrapassando, ele não vai te ver e também não tem como parar, certo? E aí, o que você vai fazer? Ultrapassou o caminhão, você vai olhar no seu espelho retrovisor direito para ver se ele já ficou para trás e vai voltar, seta para a direita e volta para a faixa da direita. Outro mito que eu vou derrubar aqui. A faixa da esquerda é para quem corre. Não é isso que está escrito no Código de Trânsito Brasileiro. Não é isso. A grande maioria dos motoristas acredita que a faixa da esquerda é para quem corre. Só que isso não é verdade, isso é um mito. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a esquerda é preferencialmente para ultrapassagem. Isso significa que quem está na esquerda deve dar passagem para quem está vindo atrás e está pedindo passagem. É proibido impedir a passagem de alguém, é infração, inclusive. Então, na verdade, o que se deve fazer, ou seja, a interpretação dessa lei é a seguinte: você sai para a esquerda, ultrapassa e volta para a direita, deixando a esquerda livre sempre que possível. Pode andar na esquerda? Pode.
É preferencialmente, não é obrigatoriamente. Mas o ideal é que você não fique toda hora tendo que sair da esquerda, porque sempre vai ter alguém que vai querer correr mais. Então, o ideal é que você ultrapasse e volte para a direita, mesmo que você esteja na velocidade máxima da pista. Muita gente acha que está na velocidade máxima, então tem que ficar na esquerda e não dar passagem. Tá errado. Tem que sair da frente, tem que dar passagem, tá? É obrigatório. Porque a preferência da via a preferência da faixa da esquerda é para ultrapassagem. E também para os carros de serviço, como por exemplo ambulância, bombeiro, polícia, carro de manutenção da via e etc. Então volte para a direita, que é a nossa faixa de direção. Sempre, a nossa mão de direção é sempre à direita. E sempre sinalizando antes. Acredito que seja isso em relação à rodovia, que dá para te explicar, o mais importante eu já falei. Enquanto você coloca seus comentários, a gente vai mostrar mais alguns vídeos e comentários de umas alunas que já estão tendo resultados através do programa de treinamento Sem Medo de Dirigir. Vamos ver os vídeos? Gente, é em 10 anos que eu não dirigi em estrada. E essa semana eu peguei o carro, fui para casa da minha filha que mora em outro bairro e tem que pegar estrada, né? E eu fui sozinha, eu voltei sozinha e eu fui tranquila, eu fui sem medo, eu vou conseguir e eu consegui. E eu agradeço a Olivia e a equipe do Sem Medo de Dirigir. Esse curso tem sido maravilhoso em minha vida, porque tem permitido, além de começar a ver a questão do dirigir com outro olhar, né? Sem ter esse medo de errar, sem poder errar, sem ter essa sensação que sou a única mulher que ainda não está dirigindo. Né? Me permitiu ter uma sensação de pertencimento à comunidade de mulheres que estão superando suas dificuldades. Tirei a carteira CNH há 5 anos atrás e não estava dirigindo por medo. Já ia vender meu carro. Quando, uma certa tarde, estava numa rede social, quando eu deparei com essa maratona de Sem Medo de Dirigir. Me inscrevi, participei e hoje eu estou maravilhada. Hoje já entro e saio da garagem, hoje já passo próximo a ônibus, a caminhão, não tenho medo. Os carros que vêm buzinando atrás já não me intimidam mais. Essas pessoas tinham dúvida se ainda dava tempo ou se valia a pena ainda investir no sonho de dirigir. A gente recebe muito esse tipo de comentário. Será que ainda dá tempo? Será que eu ainda consigo? Será que na minha idade eu consigo dirigir? Existe uma idade máxima para dirigir? Não. Só existe uma idade mínima, que é aos 18 anos. Você não pode tirar a habilitação com menos de 18 anos. Mas não existe máxima para tirar. Não existe idade máxima e nem o sonho tem data de validade. Será que você pensa assim? Eu só posso realizar o sonho até tal idade? Não existe isso. Não tem idade para realizar sonho. A idade certa para você dirigir é a sua. É agora. É quando você desperta para a sua necessidade ou para o seu sonho. Muitas pessoas esperam 5, 10, 20 anos para realizar um sonho. Mas chega a hora de realizar. Mesmo que você tenha demorado 20 anos. Geralmente é para comprar uma casa, por exemplo. E essa pode ser a hora de você realizá-lo. Sempre é tempo, sempre é hora. Depende de você decidir. Depende de você assumir esse sonho, seu desejo e tomar uma atitude adequada para isso. Só depende de decisão e de uma ação. A idade nos leva para um outro problema que as pessoas também colocam como empecilhos. Quando você decide dirigir, como eu falei na aula passada, vão aparecer os obstáculos. Primeiro é a idade e o segundo é a tecnologia. Ah, não sei se eu vou gostar de curso online. Esse negócio de aprender pela internet, acho que eu não consigo não. Acho que na minha idade não dá mais para isso. E também vai ser muito difícil esse negócio, é muito complicado. Eu quero te perguntar, onde você está assistindo a esta transmissão? Onde você fala com as suas amigas, com a família e com muitas empresas?
Onde você vai buscar receita de bolo, de tricô, de crochê, as comidinhas gostosas? Onde você vai buscar essas informações? Antigamente, a gente tinha o dicionário, as enciclopédias, o telefone fixo. Você se lembra? Faz tempo, né? Parece que foi no século passado. Hoje, a gente tem o tio Google. Toda a informação que você quiser, que você precisar, tem lá no tio Google. Hoje em dia, não existe informação que não esteja na internet. Não existe. E como você chama isso? Por acaso não é tecnologia? Você não usa tecnologia diariamente? Qual a diferença? Você está aqui hoje aprendendo em uma aula online. Você não está me vendo, eu não estou do seu lado e você não está numa sala de aula. Você está numa videoaula. E se ao invés de 4 aulas fossem 34? Qual a diferença? Veja, são bloqueios, barreiras e pensamentos que não têm lógica. Se você pensar que hoje em dia a gente vive na tecnologia e nós não éramos assim no nosso tempo de criança, de adolescência, de jovem, não tinha nada disso. Quando eu tinha meus 18 anos, eu usava máquina de escrever. E a elétrica era o máximo. Eu me lembro da máquina elétrica, era o máximo. Hoje a gente usa celular o tempo todo e a gente faz tudo pelo celular. Você está na rua recebendo sinal de internet através de uma antena do celular que você nem vê, porque não dá para ver a antena dele, e você está recebendo o sinal e conversando com as pessoas no mundo inteiro. Essa transmissão alcança o mundo inteiro. A gente tem alunos no Brasil e até em Portugal. E logo mais vai ter no mundo inteiro, porque é o meu sonho, o meu objetivo. E a gente está trabalhando para isso, para alcançar pessoas do mundo inteiro. Porque, obviamente, não é só no Brasil que tem gente que tem medo de dirigir, óbvio. Então, qual é o empecilho? Outra coisa que as pessoas pensam, que foi desmistificado recentemente pela medicina, eu soube assistindo um vídeo um dia desses, é que os neurônios vão morrendo e não se recuperam. Se acreditava que a gente ia perdendo neurônios conforme o tempo ia passando. E isso não é verdade. A medicina descobriu, a ciência descobriu que não é verdade. Já foi provado que os neurônios se regeneram, que na verdade se multiplicam e nascem de novo. É claro que uma criança ou adolescente que tem muito menos preocupação na vida aprende mais rápido, mas você vai aprender do mesmo jeito, talvez um pouco mais devagar, e é só essa a diferença, mas vai aprender. Você tem toda a condição de aprender. Inclusive, eu ensino a focar, eu ensino a ter concentração, eu ensino você a gerenciar seu tempo, eu ensino uma série de coisas que vão te ajudar. E quer saber o ganho maior? Em vez de ficar assistindo notícia ruim na televisão, que fica te colocando mais medo, mais para baixo, medo de bater e até de morrer, você vai utilizar o seu tempo para fazer um curso assistindo vídeos que vão te ajudar, que vão te motivar, que vão fazer você aumentar a sua autoestima, fazer você se sentir mais capaz, de ter orgulho de você mesma por conquistar os seus sonhos. Olha só que troca maravilhosa. Porque enquanto você está assistindo ao noticiário dizendo que está tendo acidente toda hora, em cada esquina, adivinha se você vai pegar o carro. Mas não vai mesmo. Você pensa, para que eu vou pegar o carro? Para me acabar? Para me matar? Matar meus filhos? Daí você pensa, vou deixar meus filhos, meu marido, vou deixar meus netos, pelo amor de Deus. Não vou fazer isso não. Mas se você assiste coisas que te alimentam de motivação, de coragem, de autoestima, etc., tudo isso muda. E você vai passar a acreditar que é possível. É tudo sugestão. Tudo isso é sugestão. Mais ainda, você vai ter um monte de gente conseguindo dirigir. Vai ver essas pessoas. Você vai ler os depoimentos, você vai ver os vídeos. Pessoas já conseguindo, e você não é diferente, você não é inferior a elas. Todas elas estavam do mesmo jeito que você está agora e já estão conseguindo dirigir.
E não existe essa questão de idade. Você viu, são pessoas da sua idade que estão conseguindo. A gente não tem como fabricar esse vídeo, esse tipo de vídeo. Na verdade, elas fazem questão de mandar para a gente para contar suas conquistas. E aí, todas as alunas juntas vibram pela conquista de cada aluna. Então, não existe barreira, não existe notícia ruim, não existe que o país está quebrado, que a economia está quebrada. Só vai acontecer coisa ruim se você está ouvindo esse tipo de notícia. Se você está esperando o pior, adivinha, o pior vai vir. Eu, por exemplo, não tenho olhos para o pior. Eu só tenho olhos para o melhor. Eu não consigo ver as coisas ruins. As pessoas dizem que o país está quebrado, que tem gente morrendo aos montes. De verdade, eu não vejo nada disso. De verdade, eu estou sendo muito sincera. Eu não vejo isso, porque o meu foco é o meu trabalho. O meu foco é a felicidade. Meu foco é uma vida livre. O meu foco é ajudar as pessoas a serem livres também. E a experimentar essa mesma sensação que eu experimento de paz, tranquilidade, sem ansiedade, de um trabalho prazeroso. Eu trabalho com o que eu gosto, eu amo o que eu faço. Para mim, nem é trabalho, nem é um peso, é uma delícia. Tem coisa melhor do que a gente ver esses depoimentos dessas alunas todas conseguindo, conquistando as suas vitórias através do nosso trabalho? E se elas podem, você também pode. Ninguém é menor do que ninguém aqui. Uma das coisas que eu ensino é o seguinte: foque naquilo que você quer, não naquilo que você não pode controlar. Foque naquilo que te transforma, que te fortalece. Você não tem controle sobre essas outras coisas. Você não tem controle sobre a economia, você não tem controle sobre a televisão, você não tem controle sobre nada disso. E você fica focando, gastando a sua energia com todas essas coisas que você não pode controlar, que não dependem de você. Você tem que focar naquilo que depende de você, no que é seu. Coisas que justamente são as que te fortalecem, vão te fazer se sentir melhor, aumentando sua autoestima, aumentando seu amor próprio, sua autoimagem. Imagine você se olhar no espelho e sentir prazer no que você está vendo. É nisso que você tem que focar. Ah, e além de tudo, dirigindo, porque dirigir vai te dar tudo isso. Enquanto isso, você está perdendo tempo com essas notícias ruins, que não te permitem dirigir, porque ficam alimentando o seu medo. Você está deixando de focar naquilo que você deseja, que é de dirigir, que vai te trazer toda essa sensação maravilhosa que você deseja, certo? Pela minha experiência, a maioria das pessoas que me procuram não está com a habilitação guardada há apenas 1 ano, por exemplo. A maioria tem no mínimo 5 anos. Mas, em geral, são 10 anos na média. Pessoas que têm habilitação e não dirigem há pelo menos 10 anos. Isso significa que você deixou o tempo passar, que você não colocou como prioridade o seu sonho, que você deixou o seu sonho na gaveta, deixou o seu sonho para trás, foi realizar o sonho dos outros. E o tempo está passando. E você fica só contando os anos. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou te dar uma notícia que talvez você não saiba. Olha que novidade. Presta atenção. O tempo vai passar de qualquer jeito. 1 ano vai passar de qualquer jeito. 5 anos, 10 anos vão passar de qualquer jeito. Se você não fizer nada agora, eles vão passar do mesmo jeito que eles passaram nos últimos 10 anos. Você vai estar do mesmo jeito que está agora, ou há 10 anos atrás. A decisão está na sua mão. Ou você muda alguma coisa para ter resultados diferentes, ou os resultados vão ser exatamente iguais aos que você tem hoje, porque o tempo vai passar de qualquer maneira. O que você fez até hoje para realizar esse sonho de que todo mundo fala? A gente coloca um anúncio sobre o medo de dirigir e tem um caminhão de gente dizendo: eu tenho medo, eu quero, eu preciso, me ajuda, eu preciso perder o medo. Mas o que você está fazendo para realizar esse sonho de verdade? Eu vou deixar essa pergunta para você responder.
O que você está fazendo para realizar esse sonho? E eu sei do que eu estou falando. Eu tenho experiência de 12 anos trabalhando com pessoas que têm medo de dirigir. 18 anos de instrutora de trânsito, 4 anos dando aulas no curso teórico da autoescola, o CFCA, mais 5 anos como terapeuta para motoristas. Tá bom para você? Eu acredito que eu posso falar com autoridade, que eu possa dizer algumas verdades. Inclusive eu sei que eu sei mais que a maioria das pessoas, porque eu sou instrutora. Obviamente eu tenho que conhecer mais coisas. Eu sei de coisas que a maioria dos motoristas nem imagina. Eu sempre digo uma coisa bem interessante para as minhas alunas. Vocês pensam que porque a pessoa está na rua dirigindo, ela sabe dirigir. Engano seu. Nem todo mundo que está na rua sabe dirigir. Aliás, a maioria nem sabe. Aprendeu de qualquer jeito, acha que está certo e continua fazendo. Outra coisa, todo motorista diz que ele é o melhor motorista que existe, porque tem o lance da autoconfiança, que eu não vou explicar agora, mas você vai entender quando você também estiver dirigindo. Eu falo tudo isso por experiência. Eu tenho experiência e muita. Eu já ajudei centenas de mulheres. Já perdi a conta ao longo desses 12 anos. Mas foi muita gente. Pessoas que conseguiram vencer o medo de dirigir e se sentem muito agradecidas, inclusive por eu ter mostrado a elas que elas são capazes. É isso que eu faço. Eu mostro para você que você é capaz. Eu mostro as ferramentas, eu mostro o caminho para você se encontrar e novamente se sentir capaz de realizar o seu sonho. Centenas de alunas ao longo desses anos formam uma família. Na verdade, uma comunidade, um grupo diferenciado de pessoas que vencem o medo de dirigir. E esse pertencimento todo ser humano precisa. Nós buscamos o pertencimento. Você quer ver uma coisa muito ruim que acontece com a maioria de vocês enquanto não entra para esse grupo? É achar que só você tem esse problema. Que você é diferente de todo mundo. Só você tem medo, só você tem dificuldade, só você é insegura, só você tem vergonha, só você não dirige. Esse é o sentimento de isolamento, de solidão que mais dói. E é interessante que a hora que você entra nesse grupo, que você passa a pertencer a esse grupo de pessoas que estão dando os passos para realizar esse sonho, muda completamente a sua visão. A primeira coisa que acontece é que você vai se sentir acolhida, você vai se sentir respeitada, você vai se sentir motivada, amparada, tanto pela nossa equipe quanto pelas alunas. Você vai sentir que você não está mais sozinha, que você não é a única pessoa que passa por isso. Isso não tem preço, é um sentimento muito gratificante. Não tem nem como explicar, só você sentindo mesmo. Você não é uma estranha, uma esquisita. É muito importante, na verdade é fundamental que você esteja com um grupo de pessoas que estejam buscando a mesma coisa que você. O poder do grupo, a força do grupo é incomensurável, não tem como medir. É tão grande, é tão forte, é tão poderosa, que quando uma sobe, puxa as outras para cima também. E você precisa experimentar isso. Deixar de estar sozinha. Esse é o desejo do nosso coração. A gente faz isso de coração mesmo, porque a gente sabe o quanto isso é importante. Eu me emociono diariamente com os relatos das pessoas, com as histórias, com as conquistas. Eu tenho várias histórias de pessoas que conquistaram e também algumas que desistiram do sonho. Existe uma contrapartida dessas pessoas que estão dirigindo, que conseguiram dirigir. Existem aquelas que desistiram do sonho. E eu tenho alguns relatos de algumas pessoas que desistiram. Porque muita gente entra em contato comigo. Muita gente ao longo desses 18 anos. Mas infelizmente não é todo mundo que toma essa decisão. Se fosse todo mundo, eu acho que não teria mais espaço na rua para tanto carro, não é? E olha que o número de mulheres no trânsito está crescendo cada vez mais. Mas tem histórias muito tristes também de pessoas que abandonaram os seus sonhos.
Eu vou contar só uma, que foi uma das mais chocantes para mim. Na época, eu dava aulas práticas e a gente tinha acertado o treinamento. Estava tudo certinho para começar no dia seguinte. Mas, no dia seguinte, logo de manhã, a aluna me mandou uma mensagem dizendo: eu não vou mais fazer a aula porque eu discuti com meu companheiro e eu prefiro ficar de bem com ele do que criar uma situação e dirigir contra a vontade dele. Quando isso acontece, de verdade, eu tenho vontade de chorar o dia inteiro. Isso corta o meu coração. Eu tinha vontade de sair da minha casa, ir lá na casa dela e falar: não faça isso com você. Não faça isso. Por que você está se abandonando desse jeito? Se negando desse jeito? Detalhe, o carro era dela e era ele quem dirigia. Será que vale a pena realmente tudo isso? Eu me sinto tão impotente nessa hora, sabe? Porque por mais que eu faça para ajudar as pessoas não se ajudam. Essa história foi uma das mais tristes, mas teve outras. Mas essa foi a pior. Diga aí, quantas vezes você se sentiu triste e quantas vezes você pensou em desistir por não se sentir capaz? Eu não queria terminar essa live de uma maneira triste. Eu queria que você realmente recebesse tudo isso, todo esse conhecimento que eu passei. E de verdade, eu espero que você tenha aproveitado, que tenha tirado muitas dúvidas, tenha esclarecido muita coisa, tenha se encorajado a dirigir. Esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo. Então, eu quero mais uma vez te parabenizar por estar mudando a sua história, de você ter tomado essa atitude real, uma ação que muda a sua vida. Parabéns, parabéns, parabéns. Essa aula foi um pouco extensa, porque tinha vários assuntos, várias situações para a gente falar, e eu agradeço muito por você ter ficado até o final. Então, nós estamos terminando e eu vou pedir novamente para você que, se você gostou deste vídeo, que você curta, compartilhe muito com as suas amigas, se inscreva no canal, toque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Curte e compartilhe esse vídeo porque é muito importante para o YouTube reconhecer e identificar que um conteúdo é importante, que ajuda as pessoas. Ele mostra para as pessoas os conteúdos importantes. Quando a gente faz isso, o próprio YouTube se encarrega de fazer a divulgação dos vídeos, tá bom? Então, se essa aula foi importante para você, se ela te ajudou, se ela esclareceu, se te motivou, se você está mais encorajado a dirigir e você conhece pessoas que precisam saber dessa aula também, faça essa doação, faça esse ato de amor, compartilhe com as suas amigas para que o YouTube também leve essa mensagem para mais pessoas. Combinado? Então eu estou me despedindo aqui e muito obrigado do meu coração para o seu coração. Eu desejo que os seus sonhos se realizem. Até amanhã.